as águias se reunindo. Estimada pequena virgem, palavra, rebanho, noiva de Cristo. Somos sua noiva palavra esperando por nosso noivo palavra e sua lua de mel no milênio. Somente ouviremos uma voz. Minhas ovelhas conhecem minha voz, mas de modo nenhum seguirão estranho. Qual é a sua voz? A voz de qualquer homem é a sua palavra. E é isto, a Bíblia, nenhuma palavra será adicionada ou tirada disto. Apenas fique exatamente com aquela voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, uma denominação. Essa voz é sua voz, falando nas fitas através do único intérprete divino de sua palavra, seu profeta, William Marion Branham. É Jesus Cristo falado por meio de lábios humanos. Não nos importamos com palavras de homem, pensamentos de homem ou interpretação de homem, somente nos importamos com a voz vindicada para o nosso dia. É o assim diz o Senhor. Deus moveu as mãos do nosso profeta. Deus moveu seus olhos nas visões. Ele não conseguia dizer nada além do que estava vendo. Ele não podia falar nada, porque Deus tinha controle total de sua língua, seu dedo, cada órgão de seu corpo estava em pleno domínio de Deus. Não é de admirar que a Bíblia disse que seus profetas eram deuses, eles eram uma parte de Deus. Ele era a palavra de Deus sendo manifestada para nosso dia. Esta Bíblia prediz, por profecia, o dia e a hora em que estamos vivendo. Que tipo de eventos que estariam ocorrendo? Ela prediz exatamente ao pé da letra, e nunca deixou de fora uma era. Aqueles que estão predestinados para ver isto, verão. É a palavra unindo-se à palavra. Em cada era, as pessoas permitem que homens coloquem sua própria interpretação nesta palavra, e isso faz com que fiquem cigados para o evento que se sucedeu. A mesma coisa aconteceu com os fariseus e saduceus. Eles disseram ao povo: somos ungidos de Deus. Vocês necessitam que lhes digamos o que a palavra diz. Precisam que a interpretemos para vocês. Como foi naquele dia, assim é hoje. A parte enganosa é que eles são ungidos com o Espírito Santo. Eles realmente têm um chamado de Deus para ministrar a palavra. Eles devem dizer ao povo o que o profeta disse, mas muitos deles colocam sua interpretação nela ao tornar o ministério deles mais importante do que a própria voz de Deus. Observem como eles querem tentar reunir as pessoas em torno do ministério deles, em torno da interpretação deles sobre o que os profetas de Deus disseram, mas simplesmente não podem fazer isso. Eles se escondem por detrás e assustam as pessoas para justificar o fato de não tocarem fitas em suas igrejas, dizendo: aquelas pessoas colocam muita ênfase no homem e o estão adorando e não a Jesus Cristo. É denominação ouvir uma mensagem ao mesmo tempo vinda de um único lugar. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja, evitando assim o verdadeiro motivo. Eles simplesmente não querem tocar as fitas em suas igrejas. O ministério, o entendimento, o chamado deles, é mais importante do que ouvir fitas na igreja. Eles não ousarão dizer isso, de maneira nenhuma, mas as ações deles falam por eles. Qualquer ministro genuinamente verdadeiro, que afirma crer que esta é a verdadeira mensagem do tempo do fim, a voz de Deus para nosso dia, nunca encontraria uma desculpa para não tocar as fitas em sua igreja. Verifique essa declaração com a noiva palavra. Eu nunca disse que todos deveriam ouvir às 14h, horário de Jeffersonville, ou não são a noiva, nunca. Nunca adorei o homem. É Jesus Cristo quem recebe toda a glória. Eu adoro a Deus no homem como a palavra nos disse para fazer. Quão enganadores e cegos eles são. Apenas leia as Escrituras, meu irmão, está bem ali. O diabo sabe que nenhum ministro, ou grupo de ministros, jamais unirá a noiva. Eles nem mesmo concordam entre si. Exatamente como um metodista, batista, presbiteriano e pentecostal, como pode algum deles ou a combinação deles unir a noiva? Simplesmente não pode. A única coisa que pode unir a noiva é a voz de Deus nas fitas. E ela está fazendo isso. O inimigo odeia isso, então ela está tentando destruir isso, mas será impossível fazê-lo. Glória! Como sempre, eles sempre,
no final da era, se meteram em tal confusão com seus teólogos e padres até que é sempre uma confusão. Sempre a interpretação deles está errada, nenhuma única vez deixou de estar errada. E nenhuma única vez a palavra de Deus deixou de estar certa. Essa é a diferença. Há simplesmente uma maneira de se ter certeza, permanecer com a palavra, a voz de Deus nas fitas. Leia sua Bíblia, ela lhe dirá quais eventos se sucederiam neste dia. Ela lhe falará de seu poderoso anjo que viria neste dia. Ela lhe dirá para permanecer com aquela voz, permanecer com seu mensageiro escolhido. Se Satanás odeia algum livro da Bíblia, é o livro de Apocalipse. Foi escrito pelo próprio Cristo. Então, de acordo com esse espírito, o próprio Cristo deve ter colocado muita ênfase em seu sétimo anjo. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O próprio Cristo disse que a terra toda foi iluminada por sua glória. Ele não disse iluminada por minha glória. Então, de acordo com o seu entendimento, você está acusando o próprio Cristo de colocar muita ênfase em seu sétimo anjo mensageiro. Aquele mensageiro terreno era tão parecido com o próprio Cristo que o João tentou adorá-lo 2 vezes, mas ele disse: não, adore a Deus. Isso é exatamente o que fazemos, adoramos a Deus. Não colocamos muita ênfase no homem, apenas dizemos o que Cristo, a palavra, disse. A terra foi iluminada por sua glória. Isso nos dá estímulo pela revelação. Deus faz sua própria escolha, por predestinação, escolheu os profetas para cada era. Observe. Ela ajusta a natureza daquele profeta para se adequar àquela era. Veja, ela adequa a seu estilo, seja o que for que ele faz. Ela o adequa, seja ele instruído ou não. Ela adequa os dons, a maneira como pregará, os dons que terá. E a mensagem para aquela certa era. Deus predestinou que certa coisa acontecesse e não há outra coisa que possa tomar o lugar dela. Toque uma fita, qualquer fita, domingo, nada pode tomar seu lugar. Se deseja se juntar ao Tabernáculo Branham enquanto ouvimos uma fita, você é bem-vindo e está convidado a se juntar a nós no domingo às 14h, horário de Jeffersonville, conforme ouvimos, eventos esclarecidos por profecia. Irmão José Branham. Shalom. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.